Se você se interessa por saúde mental e pelos diagnósticos psiquiátricos, há uma pergunta que você provavelmente nunca se fez, mas que muda tudo quando você entende. De onde vieram esses diagnósticos? Quem os criou e por quê? Nesse vídeo, eu vou te contar como o livro que criou esses diagnósticos mudou a psiquiatria completamente. Um livro que, curiosamente, recusava qualquer teoria sobre a causa dos transtornos mentais, acabou transformando completamente o mundo em que vivemos hoje. Fique comigo até o final que você vai entender. Meu nome é Adriano Aguiar, eu sou psiquiatra, já coordenei 2 programas de residência médica em psiquiatria e há mais de 20 anos eu me dedico à formação de psiquiatras e outros profissionais da saúde mental. Esse canal é voltado para médicos, psicólogos, psicanalistas e profissionais de saúde mental que querem aprofundar a sua prática clínica com rigor e de uma forma crítica, sem simplificações. E se você não é profissional, mas sente que o debate sobre a saúde mental merece mais do que tem circulado por aí, você também será muito bem-vindo. Esse vídeo faz parte de uma série sobre diagnósticos psiquiátricos e se você ainda não assistiu os episódios anteriores, eu recomendo que você assista depois. Eu vou deixar os links aqui na descrição. No vídeo anterior, eu mostrei que alguns dos psiquiatras mais importantes dos Estados Unidos afirmam que algo de fundamental se perdeu na prática clínica contemporânea desde que passamos a utilizar o sistema de diagnósticos psiquiátricos atual, o DSM. Hoje, nós vamos fazer um breve mergulho na história do surgimento do DSM, que vai te ajudar a ter uma clareza bem maior sobre o que são e como funcionam os diagnósticos psiquiátricos. Para entender por que o DSM foi criado, nós precisamos voltar algumas décadas, porque o que estava em jogo não era apenas uma questão técnica de critérios diagnósticos. Era uma batalha sobre o que é a mente humana e o que a psiquiatria deveria ser. Até os anos 70, a psiquiatria americana era dominada pela psicanálise. O foco do psiquiatra era escutar o paciente, compreender a sua história, entender os sintomas como efeitos de conflitos inconscientes, de acontecimentos da história da vida singular de cada sujeito. Mas a partir dos anos 50, com o surgimento dos psicofármacos, a clorpromazina para a esquizofrenia, a imipramina para a depressão, o lítio para o transtorno bipolar, uma fissura foi se abrindo dentro da própria psiquiatria. De um lado, os psicanalistas que viam no inconsciente, na história de vida, a chave para entender o sofrimento psíquico, do outro, um grupo cada vez mais influente de psiquiatras organicistas de orientação biológica que viam nos novos medicamentos a prova de que os transtornos mentais eram fundamentalmente doenças do cérebro. Essa divisão foi se acirrando ano após ano. E enquanto a psiquiatria discutia internamente se os transtornos mentais eram doenças do cérebro ou sintomas relacionados à história de vida de cada sujeito, algo mais grave estava acontecendo. A sociedade estava perdendo a confiança na psiquiatria como um todo. Os anos 60 e 70 foram os anos do movimento da antipsiquiatria, uma onda de crítica que questionava não apenas os manicômios e os tratamentos, mas a própria legitimidade da psiquiatria em distinguir o normal do patológico. Filósofos como Michel Foucault, psiquiatras como Thomas Szasz, que chegou a escrever um livro chamado O Mito da Doença Mental, eram autores de grande relevância e que trouxeram essa perspectiva mais crítica. Então, em 1973, vem um episódio que abalou profundamente a credibilidade do campo. O estudo de David Rosenhan, que foi publicado na revista Science, com um título bem provocador, On Being Insane in Insane Places, ou sobre estar são em lugares insanos. Rosenhan e outros 7 pesquisadores, todos mentalmente saudáveis, se dirigiram a hospitais psiquiátricos, relatando que estavam escutando vozes e simulando que tinham esquizofrenia. E, de fato, acabou que todos eles foram internados e a maioria recebeu o diagnóstico de esquizofrenia. Depois de algum tempo, os pesquisadores revelaram que era tudo mentira e que não passava de um experimento para verificar se podíamos realmente confiar na capacidade da psiquiatria em fazer diagnósticos que implicavam em condutas sérias, como internar um indivíduo em um hospital psiquiátrico. O estudo foi devastador para a imagem da psiquiatria americana. Se os psiquiatras treinados não conseguiam distinguir uma pessoa sã de uma pessoa com transtorno mental grave, que confiabilidade científica a especialidade poderia reivindicar? A fronteira entre o normal e o patológico, que deveria ser o alicerce de qualquer diagnóstico médico,
parecia não existir de uma forma clara na psiquiatria. A pressão cresceu de todos os lados. Cientificamente, a psiquiatria precisava demonstrar que conseguia diferenciar os transtornos de uma forma confiável. Mas, com o sistema da época, dois psiquiatras frequentemente chegavam a conclusões diferentes para o mesmo paciente. Socialmente, a especialidade precisava recuperar a credibilidade perdida com a antipsiquiatria e com casos como esse estudo Rosenhan. E internamente, a divisão entre psicanalistas e psiquiatras biológicos se tornava cada vez mais acirrada, pois era atribuída à psicanálise a falta de interesse nos diagnósticos e no modelo médico. Era nesse cenário de divisão interna e crise de legitimidade externa que a psiquiatria precisava de uma resposta. E essa resposta precisava ser politicamente viável. Uma solução que não tomasse partido explícito entre psicanalistas e biologicistas, mas que prometesse situar a psiquiatria dentro do modelo médico de compreensão dos transtornos mentais. Foi nesse contexto que o psiquiatra americano Robert Spitzer foi designado para liderar uma força-tarefa que iria criar o novo sistema de diagnósticos psiquiátricos, chamado de DSM-3. A decisão central que Spitzer e sua equipe tomaram foi tão simples quanto astuta politicamente. Já que psicanalistas e biologicistas discordavam profundamente sobre a causa dos transtornos mentais, o novo manual não tomaria partido. Nenhuma teoria explícita, nem o inconsciente, nem o cérebro. Apenas a descrição de sintomas observáveis. O DSM seria, na palavra dos seus criadores, descritivo e ateórico. Isso significou eliminar do manual algumas peças fundamentais do vocabulário psicanalítico, como o conceito de neurose, por exemplo. Os diagnósticos deixaram de fazer qualquer referência a conflitos inconscientes ou a história singular do paciente e passaram a ser definidos por uma lista de sintomas. Para receber o diagnóstico de depressão maior, por exemplo, o paciente precisava apresentar pelo menos 5 de 9 sintomas listados e por pelo menos 2 semanas. O resultado foi um sucesso imediato e avassalador. As cópias do DSM-3 esgotaram em semanas. Foi adotado não só por psiquiatras, mas por psicólogos, assistentes sociais, advogados, seguradoras de saúde, etc. Em poucos anos se tornou o padrão mundial. O Brasil adotou o modelo, a Europa adotou o modelo, todos os países do mundo. O DSM-3 e as edições que vieram depois transformaram a psiquiatria em escala global e, de fato, tiveram muitos ganhos reais. A pesquisa epidemiológica em saúde mental, por exemplo, deu um salto enorme. Os estudos clínicos sobre a eficácia de medicamentos se tornaram possíveis em escala internacional. A psiquiatria, depois do trauma da pesquisa de Rosenhan e da onda da antipsiquiatria, finalmente parecia recuperar uma nomenclatura universal para os diferentes diagnósticos que começaram a ganhar popularidade na mídia a partir da década de 90 e explodiram com as redes sociais. Se antes disso uma pessoa comum nem sabia o que era depressão, hoje todo mundo conhece os diagnósticos psiquiátricos e acaba se identificando com pelo menos alguns deles. Mas aqui está o paradoxo que poucos viram na época, ou que poucos quiseram ver. O DSM-3 era ateórico no papel, não fazia referência explícita a nenhuma causa ou teoria, apenas descrevia a lista de sintomas para cada diagnóstico. Mas na prática, ele transformava completamente o funcionamento da prática clínica em psiquiatria. O foco da psiquiatria deixou de ser investigar a história de vida do paciente, seu inconsciente, o contexto do aparecimento dos sintomas, o significado dos sintomas. A função do psiquiatra agora passava a ser identificar apenas sintomas-alvos para encaixar o paciente em uma categoria diagnóstica e prescrever um medicamento. Nós discutimos isso no vídeo anterior dessa série, quando trouxemos as observações de um conhecido professor de psiquiatria na época, que escreveu um artigo no American Journal of Psychiatry dizendo que desde que os residentes de psiquiatria passaram a usar esse sistema, perderam completamente o interesse pelo paciente enquanto pessoa. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu sugiro que assista e vai estar aqui na descrição. O fato é que houve uma transformação radical da prática clínica em psiquiatria. Ela se tornou uma prática muito concreta no que diz respeito a alinhar o diagnóstico à prescrição de medicamentos. E embora o DSM tenha sido um sistema de diagnóstico pensado para poder funcionar sem estar referenciado a qualquer especulação sobre a causa, a transformação que ele causou na prática clínica vem junto com argumentos causais
que são falados de uma forma muito insólida, embora muitas vezes sejam apenas hipóteses bastante vagas. Um exemplo clássico disso que eu estou falando é a hipótese serotoninérgica da depressão. Durante décadas, veiculou-se na mídia a ideia de que a depressão é igual a uma falta de serotonina. O meio médico e a própria sociedade abraçaram essa ideia com afinco, uma hipótese extremamente simplista para um problema complexo. Somente em 2023, a psiquiatra inglesa Joanna Moncrieff, da University College London, liderou um estudo de revisão abrangente publicada na revista Molecular Psychiatry, mostrando que não há evidências científicas consistentes ligando os baixos níveis ou atividade de serotonina à causa da depressão de uma maneira inequívoca. Eu fiz um vídeo que conta essa história aqui no canal e sobre como a hipótese da serotonina nasceu, como ela foi vendida pela indústria farmacêutica e pela mídia e por que ela resistiu por tanto tempo mesmo sem evidência sólida que a sustentasse. Se você quiser entender esse caso específico em profundidade, eu deixei o link aqui na descrição. Mas o ponto que eu quero que você guarde aqui não é sobre a serotonina especificamente. É sobre o mecanismo que ela ilustra. O DSM criou um sistema de diagnóstico sem teoria explícita sobre as causas, mas a prática clínica que ele produziu, sintomas, checklist, prescrição, pedia uma narrativa causal simples para sustentar a prescrição do medicamento. No caso da depressão, essa narrativa foi fornecida pela hipótese da falta de serotonina. Mas, na verdade, isso produziu um efeito ainda muito mais amplo. A ideia de que os nossos processos mentais complexos podem ser compreendidos por explicações causais simples no cérebro. Falta de serotonina, excesso de dopamina e por aí vai. No limite, tornou-se cada vez mais disseminada a ideia de que aquilo que nós somos enquanto sujeitos se reduz simplesmente a um efeito do que acontece em nosso cérebro, o que o sociólogo francês Alain Arenberg chamou de sujeito cerebral. No próximo episódio, eu vou fechar essa série sobre diagnósticos indo direto à raiz filosófica do problema. Como se dá, afinal, a relação entre a mente e o cérebro? Será que podemos dizer que a mente é simplesmente um efeito do cérebro? E se não, como pensar uma prática clínica para a psiquiatria que seja mais pluralista e que não seja apenas um checklist de sintomas e prescrição de medicamentos? Nos vemos no próximo episódio.